Fala pessoal, tudo bem? Queria mostrar para vocês então, nesse vídeo, um dos recursos que a gente tem lá na Anglobox, que é o plano de estudos, e vou aproveitar também no mesmo vídeo para mostrar o calendário de vestibulares. Afinal de contas, os dois estão no mesmo link, tá? Vocês entram na página do Singular, vão até o pré-vestibular, que está ali embaixo. Dentro do pré-vestibular, vocês têm aqui a guia Anglobox. Já expliquei para vocês num outro vídeo, basicamente todos os outros botões aqui da nossa Anglobox, ficou faltando só o plano de estudos, que é o que eu vou abordar agora. O plano de estudos é uma das áreas desta Anglobox que tem que ser logada, porém, o aluno cria o seu próprio login. Não há necessidade de você ter um login prévio. Então, quando você clicar ali em plano de estudos, você vai ser remetido a uma tela anterior a essa, pedindo para você fazer um login. Então, se você não tiver o login ainda, você pode fazer definindo o seu próprio login, a sua própria senha, tá? Feito isso, você vai cair nessa tela que está aqui. Esta tela, ela abastece várias unidades do sistema Anglo no Brasil inteiro. Então, podem ter alguns botõezinhos aqui que vão estar apagados, e alguns botõezinhos, obviamente, vão estar acesos, digamos assim, tá? Tem dois botõezinhos aqui embaixo, que vocês vão ver que vão estar acesos. Quando eu falo acesos, seriam azuis, né? Que é o calendário de vestibulares, mais na parte de baixo, perceba que eu rolei um pouquinho para baixo, né? Calendário de vestibulares. E aqui sim, na guia materiais, o plano de estudos, tá? Tem um terceiro botãozinho que está aceso, que é o Anglo Analisa, mas o Anglo Analisa, eu já expliquei, ele aparece também naquela primeira tela da Anglobox, então vocês têm um acesso direto por lá, no Anglo Analisa, não precisando clicar aqui. Se clicarem aqui, vai cair no mesmo lugar que você cairia se você clicasse naquela tela inicial da Anglobox, tá? Então eu não vou me preocupar agora com o Anglo Analisa, eu vou falar de calendário de vestibulares e de plano de estudos, tá bom? No calendário de vestibulares, olha que bacana, vocês vão ter acesso a um calendário que é atualizado toda semana à medida em que as faculdades soltam seus editais, tá? Então, você tem faculdade por faculdade, perceba que elas aparecem aqui em ordem alfabética, o início das inscrições para cada uma, o término das inscrições, quando que sai a lista da primeira chamada, se você precisar acessar o site, quando é a data da primeira fase do vestibular, caso haja uma segunda fase, aparece aqui também, qual a taxa de inscrição e se a faculdade é pública ou privada, tá? Vocês podem colocar alguns filtros aqui também, né? Então, eu quero filtrar por faculdade, por início ou término de inscrições, por site, primeira e segunda fase, primeira chamada, por taxa, por tipo, quer dizer, você pode filtrar por esses títulos que tem aqui na tela inicial, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar aqui faculdades que tenham faculdades de medicina. Eu clico aqui a palavra medicina, ele vai pegar todas as faculdades que tem a palavra medicina aqui no título. Medicina ABC, Medicina de Barbacena, a FAMERP, Medicina de Jundiaí e assim por diante, tá? Não quiser usar nenhum filtro, você tira os filtros e veja o calendário completo, tá? E aí lembrando que vai aparecer em ordem alfabética. Então agora, mais do que nunca, que os vestibulares já começaram, né, já abriram as inscrições, digamos, melhor dizendo, vocês, mais do que nunca, têm que ficar muito atentos a esse calendário, né? E desse calendário principal, vocês devem fazer aí, façam no Excel em casa, um calendário pessoal de vocês. Porque, obviamente, vocês não vão prestar todas essas faculdades que estão aqui. Então, você vai copiando e colando aquilo que te interessa. Ah, eu vou prestar medicina ABC, ótimo. A CAF eu não vou prestar. Albert Einstein, vou prestar. Então, você vai criando o seu calendário particular, pessoal. Porque, gente, precisa tomar muito cuidado, principalmente com essa questão de data de inscrição. Não pode nem sonhar em perder as datas de inscrição, ficar muito atento com isso, tá bom? Então, o calendário eu já expliquei para vocês. E agora, eu vou entrar aqui no plano de estudos, que é o assunto principal desse nosso vídeo, tá? Eu clicando em plano de estudos, eu já fiz alguns testes aqui, né? Faz de conta que eu não tenho nenhum plano ativo. Eu vou criar um plano novo. Clico aqui no sinal de mais.
eu vou criar um plano novo, é que aqui ele pede a opção de usar algum plano como modelo, como eu falei, faz de conta que não tinha nenhum plano cadastrado ainda, eu vou criar um novo. Isso daqui é uma pergunta relativa ao outro plano que eu já tinha feito, né? Então vamos ignorar também. E aí eu vou dar um nome. Então vai ser o plano de estudos final de ano. Aí ele fala o seguinte: quantas horas você deseja reservar para os estudos em casa, tá? Vocês vão perceber que o mínimo aqui é de 18 horas. Ele não deixa você colocar menos do que 18 horas. Isso é do padrão, é do sistema quando foi criado, tá? Então, vamos supor que eu tenha 20 horas para estudar por semana. E ele pergunta que vestibular que eu vou fazer. Essa versão do plano de estudos ainda é uma versão teste, então vão ter só os principais cursos das principais faculdades aqui. No caso da FUVEST, São Francisco e FEA, Pinheiros, Medicina Ribeirão Bauru, Poli e a FAO, Arquitetura e Urbanismo, tá certo? Ah, eu não vou prestar nenhum desses. Procure pegar uma carreira que esteja na mesma área que você vai prestar. Então, se for humanas, pega, por exemplo, aqui São Francisco e FEA. Se for biológicas, pega Pinheiros. Se for exatas, pega Poli, tá? Então, vou fazer um plano de estudos para Poli. Quero passar na Poli. Aí ele fala assim, qual a sua... qual que é o seu grau de dificuldade com cada disciplina? Então, aqui a gente tem que ser bem honesto consigo mesmo. Por exemplo, português, né? Minha dificuldade é alta. Lembra que aqui é dificuldade, não é conhecimento, não vai inverter, né? A minha dificuldade em português é alta. Em matemática, matemática é baixa. Em física, perceba que eu tenho até a opção aqui não estudar, o que eu particularmente não recomendo. Por mais que você tenha afinidade, facilidade com a matéria, coloque para estudar todas elas, tá? Então, mesmo que seja baixa, coloque. Química, química eu tenho dificuldade média. Biologia, média. História, alta. Geografia, alta. Inglês, baixa. Muito bem. Então, eu defini qual é o meu perfil de dificuldade por disciplinas. Aí avança aqui, certo? Aí ele vai falar, ele vai pedir para você, se além das horas que o sistema vai definir para você estudar, se você quer colocar horas adicionais por conta própria, tá? A única matéria que você não pode mexer, que tem um mínimo de 2 horas por semana, é redação, tá? Então, redação é padrão do sistema, ele não deixa você estudar 2 horas, menos do que 2 horas de redação por semana, tá? Você pode, então, deixar o sistema fazer por si só a recomendação de quantas horas por matéria, ou você pode, nessa tela aqui, acrescentar mais horas ainda, tá? Então, você fala assim, a minha dificuldade em português é muito, muito grande. Eu acho que eu precisaria, além do que o sistema vai me sugerir, além disso, eu quero colocar mais 1 hora ainda, tá? Ou senão você deixa tudo zerado aqui e deixa o sistema fazer a escolha dele, tá bom? Pronto, o sistema escolheu. Ele acha que eu tenho que estudar para completar aquelas 20 horas que eu tinha falado, por semana, tá? É sempre um estudo semanal. 2 horas de redação, que era aquele mínimo, lembra? Não, vamos colocar aqui na coluna da direita. Português, 4 horas e 40. Matemática, 1 hora e 20. Física, 1 hora e 20. Química, 2 e 20. Biologia, 2. História, 3. Geografia, 3. Inglês, 20 minutinhos só, que seria o tempo suficiente lá para fazer, por exemplo, uma tarefa mínima. Tá certo? Isso, então, vai compor as 20 horas. Aí ele vai pedir para você colocar por semana, por dia da semana, quantas horas de cada matéria você quer estudar. Isso que é legal. Por quê? Porque você pode pegar o teu horário de aula, que não está cadastrado aqui no sistema, tá? Você pega o horário das aulas do cursinho e você, recomendação nossa, procure, então, colocar para estudar as matérias que tem a ver com as aulas que você teve naquele dia. Então, vamos supor que na minha turma, segunda-feira, seja um dia que tenha português, história e química. Eu colocaria, então, aqui para estudar português, história e química na segunda-feira. E você vai definir quanto tempo você quer estudar cada uma dessas matérias. Então, vou começar com português. Português.
Os intervalos, eles variam de 20 em 20 minutos, tá? Não dá para você estudar 1 hora e 13 minutos de português. Não, é sempre de 20 em 20. Então, português, nesse dia que eu vou estudar 2 horas, tá? Aí você pode acrescentar. Que mais mesmo? Eu até me perdi agora, vou chutar. Eu falei, acho que história e química, né? Faz de conta, né, que na segunda-feira, então, tem português, história e química. Então, a próxima matéria, vamos colocar química. É sempre bom fazer uma alternância entre exatas, humanas, biológicas, né? Não estudar todas as exatas num dia, não estudar todas as humanas no outro dia. É sempre bom fazer essa alternância. Então, eu vou estudar química 1 horinha e vou estudar história mais 1 horinha. Tudo bem? Aí eu vou para terça-feira e faço o mesmo procedimento, até completar a semana inteira, tá? Então, eu até vou fazer aqui a semana toda, mas aí eu vou dar um corte no vídeo para não ficar muito longo, e depois eu retomo com vocês quando eu tiver completado a semana inteira. Então, por exemplo, na terça-feira faz de conta que tem matemática, biologia e geografia. Então, põe aqui quantas horas eu quero estudar de matemática, biologia e a geografia. E como eu falei, vou fazer o corte no vídeo até chegar no final de semana, tá bom? Já volto. Voltando aqui, pessoal, então eu já fiz a grade da semana inteira. Você pode, obviamente, deixar algum dia da semana livre. Ah, não quero estudar de domingo, quero descansar, né? Então, eu coloquei aqui 1 horinha de estudo na geografia no domingo, né? Mas aí você escolhe. Então, embaixo sempre vai aparecer o total de horas de estudo por dia, né? Na segunda-feira, 4 horas, na terça, 3 horas e 40, e assim por diante, para sempre somar aquelas 20 horas que eu tinha colocado numa das primeiras telas. A hora que eu salvar, olha que bacana, ó. Isso aqui é a cereja do bolo, como a gente diz, né? Ele vai te dar, então, a distribuição de estudos por dia, tá? Então, na segunda-feira, por exemplo, PE significa plano de estudos. O HA seria o horário de aula que você pode dar um print e copiar e colar isso daqui no editor de imagens e colocar o seu horáriozinho de aula aqui do lado, né? Isso é fácil de fazer em qualquer computador. Então, você tem aqui, ó, história 1 hora, português 2 e química 1 hora na segunda-feira. Na terça, biologia, geografia, assim por diante, tá? Seria legal que você imprimisse isso aqui toda semana e dando colocando um tracinho naquilo que você já estudou. Por isso que eu falei que era legal você dar um print disso aqui e para um editor de imagens. Então, história, eu já estudei nessa semana. Vem aqui, faz um risco aqui em cima, né? Risco aqui, né? Português já estudei, faz um risco. Para você ter certeza de que você está seguindo rigidamente esse cronograma de estudos. E aí, uma vez feito isso, gente, aí tem que ter muita maturidade, tem que seguir mesmo, tá? Não adianta falar assim, hoje é terça-feira, eu estou com preguicinha de estudar geografia, eu vou pular. Não, se você fizer isso, você está se enganando, né? Então, se esse plano de estudos, leve ele a sério, tá bom? E essa checagem, essa colocação de horários já estudados é muito importante para você não se perder. Aí, na semana que vem, dá outro print dessa tela, faz tudo de novo, né? E veja, o plano de estudos, ele é importante que você faça e teste. De repente, eu cheguei à conclusão que a quinta-feira ficou muito pesado. Biologia, inglês, matemática, química e redação no mesmo dia não funciona. Você pode voltar, dar uma olhada aqui no botão, ó, e editar. Ah, não, eu vou tirar a química desse dia, não ficou bom, vou jogar a química para o domingo, né? Então, pode editar o plano. Então, às vezes é importante você fazer o plano e tentar colocar ele em prática para dar uma lapidada, ver se realmente ele vai funcionar. Tenta fazer aquele plano 1 ou 2 semanas. Se vê que não está legal, ajusta. E, finalmente, faça quantos planos de estudo você quiser, tá? Se eu voltar ao início, eu tenho todos os meus planos ativos. Eu posso fazer um plano específico para segunda a sexta e um outro plano sábado e domingo. Então, seria o plano dias úteis e o plano final de semana. Quando chegar no final do ano, você vai fazer um outro plano específico para revisão, por exemplo, né? Então, faça quantos planos você quiser. E aí você vai ou editando, ou de repente um plano que não deu muito certo, você vem aqui e deleta. Ah, esse plano normal que estava aqui embaixo ó, não funcionou. A gente vai deletar o plano, ó, pronto, acabou, tá certo? Então, você vai fazendo esses ajustes aos pouquinhos, tá bom?
Com isso, o que a gente quer, só para finalizar? Que você tenha o estudo cada vez mais organizado. A palavra organização é essencial para quem está nessa reta final agora de estudos para os vestibulares e para o Enem. Tá bom? Espero poder ter ajudado aí vocês com mais esse vídeo. E a gente vai se falando aí em outros vídeos que ainda virão. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. E qualquer coisa já sabe, consulte os coordenadores do cursinho se tiverem alguma dificuldade, tá bom? Tchau.